4 de maio de 2025. O vento uivava pelo acampamento 2 do Makalu. Dentro de uma barraca estava Alexander Penko, um homem que já havia vencido a morte uma vez. Aos 19 anos, ele sobreviveu a um tumor cerebral. Aos 35 anos, ele estava no Everest, escalando pelo mesmo hospital que um dia o salvou. Mas, e se a montanha mais perigosa não for feita de gelo e pedra? E se for aquela que cresce dentro de você? Ele não deveria estar aqui. Não depois do câncer, não depois de tudo. Mas para Alexander, escalar não era sobre chegar ao topo, era sobre viver uma aventura enquanto salvava vidas. E ao final desta história, você vai entender por que a mesma paixão que o salvou também tirou sua vida. Bem-vindo ao limite extremo. Tudo começou com dores de cabeça inexplicáveis, do tipo que doem o suficiente para fazer um jovem parar no meio de uma risada e se perguntar por que o quarto estava girando. Mas a vida de Alexander Penko, de 19 anos, era como a de qualquer outro estudante do segundo ano da faculdade. Aulas, amigos e festas até tarde provavelmente faziam parte da rotina dele. Não havia motivo para pensar que algo estava errado até que a dor se recusou a ir embora. Quando os sintomas de Alexander não melhoraram, ele sabia que precisava ir ao hospital, no caso dele, o Hospital Infantil Lurie, em Chicago. Logo, os exames mostraram que Alexander tinha um tumor cerebral. A notícia foi mais devastadora que qualquer tempestade de montanha que ele já enfrentou. A faculdade tinha acabado de começar e havia a possibilidade de o tumor ser canceroso. Será que ele conseguiria terminar a faculdade, viajar pelo mundo, se casar? No entanto, Alexander logo percebeu que não precisava se preocupar, pois o tumor não era canceroso e era operável. A cirurgia e o tratamento foram um sucesso e ele começou a se recuperar. Depois, ele retomou a vida normal. E nos 9 anos seguintes, Alexander construiu um estilo de vida que muitos invejariam. Ele se formou na faculdade e conseguiu um emprego estável e bem remunerado no setor financeiro. No entanto, no fundo, algo parecia faltar. Seus dias eram tão previsíveis e confortáveis que ele logo se perguntou se era só isso que a vida oferecia. Alexandre queria algo que o fizesse se sentir vivo de novo. Então, decidiu fazer um safari na África, onde nunca tinha ido antes. E enquanto observava os animais vivendo em seu habitat natural, algo mudou dentro dele. Tudo ao seu redor estava vivo e, pela primeira vez desde a doença, ele também estava. E foi aí que esse pensamento lhe ocorreu. E se ele escalasse o Monte Kilimanjaro, mudando um pouco o rumo dessa montanha-russa de caos? Apoie no Patreon para acesso antecipado a vídeos, enquetes exclusivas e faça parte da comunidade extrema. O Kilimanjaro é o pico mais alto da África, com mais de 19 mil pés de altitude, entre gelo, pedra e ar rarefeito. Parecia impossível, e foi exatamente por isso que Alexandre quis fazer isso. Mas decidir escalar era uma coisa, se preparar para isso era outra. Na época, Alexandre não estava em ótima forma física. Trabalhar atrás de uma mesa, em uma cidade americana movimentada, reduziu sua resistência. Então, ele começou devagar. Todos os dias, Alexandre saía para correr, se esforçando um pouco mais a cada vez. Logo, ele começou a fazer trilhas nas montanhas de 14 mil pés de altitude no Colorado. Tudo era novo para ele. Mesmo assim, Alexandre continuou treinando para sua aventura, embora às vezes duvidasse de si mesmo e se perguntasse se conseguiria. Um homem que já esteve em um hospital, sem saber se sobreviveria, conseguiria escalar uma das montanhas mais altas do mundo? Esse era exatamente o ponto. Não importava se ele chegaria ao topo ou não, o que importava mesmo era que ele tentou. E assim, em 2016, Alexandre voou de volta para a África e começou a subida do Kilimanjaro. Já pensou ser colega do Alexandre e vê-lo virar alpinista aventureiro na África? O Kilimanjaro era bem diferente das montanhas do Colorado. Aquelas tinham sido subidas de treino em montanhas de 14 mil pés de altura. Mas aqui eram 19 mil pés de terreno variado, da floresta tropical úmida às planícies secas e abertas, e finalmente ao cume glaciar, onde o ar ficava tão rarefeito que cada respiração parecia ser emprestada.
Desde o início, Alexandre percebeu por que chamavam aquilo de desafio de resistência, não de força. A trilha era longa e enganosa. Em altitudes mais baixas, parecia uma caminhada fácil, com estranhos que logo virariam companheiros. Mas à medida que subia, o conforto começou a desaparecer, o ar ficou mais frio e adormecer se tornou difícil. Alexandre não era um alpinista experiente. Foi sua primeira experiência real com altitude e seu corpo reagiu de todas as formas previsíveis. As dores de cabeça surdas e latejantes voltaram, mas não eram como as que o levaram ao hospital anos atrás. Às vezes, ele sentia náuseas e respirar parecia puxar o ar por um canudo, mas sempre que parava para descansar, lembrava dos dias confinado a uma cama de hospital, pensando se seu corpo voltaria a ser forte. Ele lembrava da rotina no trabalho de escritório. Comparado a isso, essa dor mostrava que estava realmente vivo. O ataque ao cume começou antes do amanhecer no último dia. Todos se moviam em silêncio, economizando energia, à luz de suas lanternas de cabeça, formando uma trilha lenta e sinuosa pela encosta escura. O ar era tão rarefeito que cada passo parecia levantar algo muito mais pesado do que o próprio corpo. Ele não pensava mais no cume, apenas se concentrava em respirar e não parar. Ao nascer do sol, ele avistou a placa de madeira no Uhuru Peak. Tinha alcançado o ponto mais alto da África. Alexandre não acreditava enquanto via as nuvens flutuando sob seus pés. A realidade do que conquistou o atingiu. Ele havia conseguido. Pela primeira vez em anos, sentiu-se completamente vivo e totalmente livre. Aquele momento mudou tudo. Parado ali, Alexandre percebeu que aquilo não era o fim de sua jornada, era o começo. Ele havia enfrentado a morte aos 19 anos, mas agora queria encarar a vida plenamente, sem medo e do seu próprio jeito. A ideia de realizar o Grand Slam dos exploradores não surgiu para Alexandre de repente. Começou como uma simples fascinação, uma pergunta constante em sua mente. Após o Kilimanjaro, ele pensou: se uma montanha mudou sua vida, o que 7 fariam? Agora, vou explicar o que é o Grand Slam dos exploradores. O desafio parecia quase mítico. Escalar o pico mais alto de cada um dos 7 continentes e percorrer de esqui o último grau até os polos norte e sul. Menos de 100 pessoas na história já tinham feito isso, e nenhuma, até onde Alexander sabia, tinha feito para homenagear o hospital que um dia salvou sua vida. Ele estudou o desafio como fazia com os livros de finanças, como se preparasse para a maior prova da vida. Precisava conquistar os 7 cumes. E havia os polos, onde as temperaturas caíam abaixo de menos 40 graus, e um erro podia enterrar um homem no gelo. Concluir isso não era tarefa para um ano. Era um plano de 5 anos de logística e resistência. Cada expedição exigia meses de planejamento e condicionamento físico. Além da motivação pessoal de Alexandre para escalar, havia algo maior pelo qual ele arriscava a vida. Seu objetivo era arrecadar $1 milhão para pesquisas em neurociência pediátrica no Hospital Infantil Lurie. Um cume de cada vez era uma missão maior do que ele mesmo. E isso dava sentido a tudo. Mas um grande contratempo se destacou. Para se preparar para sua expedição ao Monte Everest, Alexandre havia planejado escalar o Cho-Oyu. Mas primeiro, ele fez uma escalada solo de treinamento na Snowmass Mountain, um dos picos de 14.000 pés do Colorado. Não era a primeira vez que ele escalava uma das montanhas do Colorado. E ele havia feito uma subida rápida, carregando apenas o equipamento mínimo. Mas na descida, algo devastador aconteceu. Seu pé escorregou e uma pedra afiada rasgou profundamente sua perna, cortando o músculo da panturrilha ao meio, até o osso. Ele estava sozinho e sangrando no alto da montanha. Não havia ninguém para pedir ajuda além dele mesmo. Ele conseguiu estancar o sangramento e pedir resgate pelo rádio, mas a situação era horrível. Horas depois, um helicóptero Black Hawk, do resgate de montanha de Aspen e da Guarda Nacional, do Exército de Alta Altitude do Colorado, o levou em segurança a um hospital. Os medos de Alexander provavelmente não eram sobre se ele voltaria a escalar, mas sim se ele conseguiria sequer manter a perna.
Além de estar em sério risco de infecção, havia também a possibilidade de que ele nunca mais andasse normalmente. Mas, mais uma vez, Alexander teve sorte. Milagrosamente, o nervo permaneceu intacto. 6 semanas depois, Alexander estava escalando o Chuyu, no Tibete, contra todas as probabilidades. Entre 2016 e 2019, as escaladas de Alexander o levariam através do vazio congelado da Antártica e até a Zona da Morte, acima de 26 mil pés. No Everest, no Monte Vinson, na Antártica, o desafio não era apenas a escalada, mas o próprio ambiente. Mesmo com o sol circulando o céu, ele não oferecia calor algum. O frio parecia sólido, e o silêncio só era quebrado pelo som dos próprios passos de Alexander sobre o gelo. Então Alexander continuou e só parou quando chegou ao topo. Ele havia alcançado 7 objetivos ao esquiar até os 2 polos e conquistar 5 dos 7 cumes. Ele só precisava chegar ao cume do Everest e do Denali para concluir o Grand Slam dos exploradores. Sua rota ao Everest começou no Himalaia, bem antes do ataque final ao topo. Em outubro de 2017, ele se juntou a uma expedição ao Island Peak. Foi a primeira vez dele na região de Khumbu, no Nepal, cercado pelo Everest, Lhotse e Amadablam. Ver o Everest de perto pela primeira vez o deixou sem palavras e reforçou sua decisão de escalar o pico mais alto do mundo. Depois, ele recomendaria a outros que desejavam conhecer os picos que visitassem o Nepal sem a pressão de uma expedição, para simplesmente ficar ali, respirar e se perder na majestade de tudo aquilo. Quando Alexandre finalmente escalou o Everest em 2019, ele fez isso por uma causa muito comovente. Desta vez, ele não estava escalando só por ele mesmo ou pelo Grand Slam, ele estava escalando por Serena. Louise, uma garota de 15 anos que ele conheceu no hospital, enfrentava complicações médicas. Escalar o Everest era um desafio bem diferente. O primeiro grande desafio dele foi a cascata de gelo do Khumbu. Imagine um rio de gelo, mas despedaçado em um labirinto caótico de enormes torres de gelo e fendas sem fundo. Essas estruturas podem desabar sem aviso, tornando esta uma das partes mais perigosas da escalada. Ao atravessar aquilo, entrou em um vale silencioso e escaldante, depois iniciou a exaustiva subida, por uma parede íngreme e congelada. A cada passo para cima, o ar ficava mais rarefeito, até que cada respiração parecia como se ele estivesse respirando por um canudo fino. E então, vem a Zona da Morte, acima de 8 mil metros, onde seu corpo estava literalmente morrendo. Cada passo era um enorme esforço de vontade. Sua cabeça doía, e seus pulmões gritavam por oxigênio que não existia ali. Se ele expusesse qualquer parte da pele, sofreria graves queimaduras pelo frio. Alexandre estava exausto, mas, enquanto subia, se agarrava a um pensamento: Serena. Pensar na garotinha lutando sua própria batalha dava sentido ao seu sofrimento. Assim, ele seguiu escalando e enfrentando cada desafio na montanha. Finalmente, Alexandre chegou ao topo. Mal podia acreditar no que tinha feito por Serena. Alexandre havia feito algo que teria sido impossível há apenas uma década. Alexandre, que antes ficava deitado em camas de hospital, questionando sua vida, agora tinha estado no topo do mundo e feito isso por algo que realmente importava. Em 23 de junho de 2019, Alexandre estava no topo do Denali, completando o Grand Slam. Ao fazer isso, ele se tornou o 16º americano e um dos cerca de 70 pessoas no mundo a completar esse desafio. Ele arrecadou quase $500 mil, avançando para a meta de 1 milhão para o programa de tumores cerebrais pediátricos no Hospital Infantil Lurie. Quando ele voltou para casa, ele não era apenas um conquistador, mas uma pessoa transformada. E para Alexandre, essa jornada estava apenas começando. Em 2023, Alexandre já tinha vivido várias vidas em um só corpo. Ele superou um tumor cerebral aos 19 anos e depois conquistou as montanhas mais altas dos 7 continentes. Ele arrecadou dinheiro para o hospital infantil, que um dia o salvou, se casou e se tornou pai pela primeira vez. Seu mundo parecia completo e estável, mas a vida
imprevisível como sempre, lhe deu outra montanha para enfrentar. Desta vez, tudo começou com falta de ar. Alexandre havia participado de uma escalada no Amadíblom, no Nepal, uma montanha linda, mas tecnicamente difícil. Em algum momento durante aquela escalada, Alexandre percebeu que estava estranhamente fraco e com falta de ar. Ele já tinha experiência em expedições para diferenciar cansaço de altitude de problemas mais graves. Assim que voltou para casa, Alexandre procurou os médicos, esperando que, mais uma vez, o problema não colocasse sua vida em risco. Porém, após exames, seus médicos descobriram algo devastador e muito ligado à causa para a qual ele arrecadava dinheiro. Alexandre foi diagnosticado com leucemia mieloide crônica. Apesar de ser tratável, esse câncer no sangue exigiria um tratamento para o resto da vida. Quando ele teve um tumor cerebral, Alexandre, antes um adolescente assustado com o que talvez nunca fizesse, desta vez já havia viajado pelo mundo e encontrado felicidade e propósito. Do que um homem assim teria medo? Seria o medo de perder sua independência como alpinista e se tornar dependente da esposa? Será que era o medo de não ver seu filho crescer? Ou ele tinha medo de nunca mais escalar? O tratamento do câncer causou efeitos colaterais graves, deixando Alexander com uma fraqueza maior do que já sentiu, até mesmo na zona da morte. Pelos 2 anos seguintes, Alexander manteve-se discreto e focou em melhorar. Ele teve que aprender a fazer as coisas devagar e com calma. Nos dias em que a dor se tornava insuportável, a esposa de Alexander, Nina, estava sempre ao seu lado. Juntos, eles continuaram a construir sua família e até tiveram o segundo filho. Em 2024, eles também continuaram a defender os pacientes com leucemia no hospital. Estar longe do que se ama é realmente difícil. Foi assim que Alexander se sentiu. Precisava voltar às montanhas e sentir o vento frio no rosto. Assim que seus médicos o liberaram para viajar, Alexander já sabia para onde iria. Afinal, ele teve 2 anos para pensar sobre isso. Ele não voltou para o Everest ou para o Denali, nem para nenhuma montanha que já havia escalado no passado. Ele nem sequer tentou escalar o perigosíssimo K2. Em vez disso, ele escolheu a 5ª montanha mais alta do mundo, Makalu, com 27.838 pés de altitude. Makalu era conhecida como uma das montanhas mais tecnicamente desafiadoras que um alpinista poderia tentar escalar. Ela tem formato de pirâmide e encostas tão íngremes que um erro poderia custar a vida de um alpinista. Mas Alexander era um alpinista experiente. Ele já enfrentou expedições mais perigosas antes, mas agora não estava tão saudável quanto antes. No entanto, os médicos de Alexander fizeram questão de confirmar que cada parte do corpo dele poderia suportar altitude extrema e estresse. Depois de ser liberado, ele começou a se preparar, não deixando nada ao acaso. E em abril de 2025, Alexander se aproximou do Makalu como um homem reencontrando seu grande amor. Quando os alpinistas estão prestes a tentar escalar montanhas de grande altitude, eles passam por processos de aclimatação. Nesse momento, os alpinistas sobem a acampamentos mais altos para se adaptar à falta de oxigênio e depois descem para descansar em um acampamento mais baixo. Enquanto muitos alpinistas que concluíram o Grand Slam dos exploradores se sentem confiantes para pular a aclimatação, Alexandre não deixou de seguir nenhuma etapa. Talvez ele soubesse o que estava em jogo e lembrasse que precisava voltar para casa para junto da família. Devagar, ele fez suas rotações até o acampamento, depois, o acampamento 2. E finalmente Alexandre havia subido 7.200 metros acima do nível do mar e estava no acampamento 3. No Makalu, a aclimatação termina no acampamento 3, e a partir dali começa o ataque ao cume. Mas Alexandre sabia que precisava descer de volta ao acampamento 2 para descansar bem antes do ataque final ao cume. Ele estava sendo cuidadoso, mesmo que naquele momento seu corpo já tivesse feito a parte mais difícil. Para quem antes não conseguia andar sem se cansar, alcançar o acampamento 3 provava que ainda podia superar os limites impostos pela doença. Ele conquistava a montanha interior, passo a passo. Ao retornar à barraca no acampamento 2, Alexandre ligou para a esposa para mantê-la informada.
Ele parecia calmo e pronto para o que viria a seguir. Um breve descanso durante a noite, antes do ataque ao cume. Tudo estava em ordem, até que deixou de estar em ordem. Alexandre dividia o acampamento com outros alpinistas de sua equipe após todos descerem juntos do acampamento 3 mais cedo. Eles jantaram, revisaram os equipamentos para garantir que estavam prontos para o ataque ao cume. Quando todos preparavam seus sacos de dormir para dormir, Alexandre caiu no chão. No início, ficaram confusos e pensaram que ele tinha esbarrado em algo, mas, ao se aproximarem, a confusão virou apreensão. Alexandre estava entrando em parada cardíaca. Acima de 6.400 metros, o corpo humano está sempre negociando e gerenciando minuciosamente os recursos disponíveis. Mesmo em repouso, o coração bate mais rápido para compensar a falta de ar. A parada cardíaca ocorre quando o sistema elétrico do coração falha e ele para de bater. Isso impede que o sangue chegue ao cérebro e a outros órgãos importantes, levando a pessoa a desmaiar, perder a consciência e parar de respirar ou ficar arfando em busca de ar. Agora, as paradas cardíacas podem ser muito perigosas. Quando acontecem fora de um ambiente hospitalar, podem levar à lesão cerebral e, eventualmente, à morte. Obviamente, o acampamento 2 do Makalu estava longe de qualquer hospital. Alexander precisava de ressuscitação cardiopulmonar imediata, RCP, e de um desfibrilador. Felizmente, alguns membros da equipe sabiam fazer RCP e se revezaram por mais de 1 hora, aplicando máscaras de oxigênio e contando as compressões. Alexander tinha muito pela frente, e seus companheiros de equipe precisavam garantir que ele voltasse para casa. Mas a RCP parou e a barraca ficou em silêncio. Era a noite de domingo, 4 de maio de 2025, no acampamento 2 do Makalu. E Alexander Penko, de 39 anos, que havia sobrevivido a um tumor cerebral e à zona da morte do Everest, faleceu devido a uma parada cardíaca. Devido à rapidez de uma parada cardíaca, é improvável que Alexander tenha tido tempo para pensar em sua família. Espero que, ao ligar para sua esposa mais cedo, ele tenha tido chance de se despedir. Mesmo tendo morrido tão jovem, Alexander realizou muito e deu a muitos jovens a chance de viver uma vida longa. Ele foi um super-homem na vida real, e espero que seus filhos aprendam tudo sobre suas conquistas quando crescerem. A história de Alexander Penko não termina em uma encosta no Nepal. Ela continua viva em cada dólar arrecadado para o hospital, que o salvou, e no legado de um homem que encarou a morte, não com medo, mas com uma determinação incansável de seguir em frente. Ele nos ensinou que, mesmo quando o corpo não é feito de pedra, o espírito humano é capaz de suportar e conquistar qualquer montanha. O que você acha da história de Alexander Penko? Me conte nos comentários. E obrigado por assistir. Nos vemos no próximo vídeo. Seja ousado e viva com coragem.